A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e esse é nosso curso de especialização no ensino infantil. Nós estamos conversando sobre o currículo pedagógico e nós vamos falar agora, a gente já aprendeu na última aula sobre o que é um currículo pedagógico e nessa aula nós queremos falar um pouquinho sobre a importância de um currículo pedagógico relevante para as crianças. Então é sobre isso que nós vamos conversar, sobre as aulas, que elas sejam relevantes para as nossas crianças. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o teu like no final dessa aula, faça um comentário de como essa aula tem abençoado a tua vida. E se você está assistindo pela primeira vez as nossas aulas, se quiser mais informações, estamos à disposição. Nós vamos falar um pouquinho sobre as aulas relevantes para as crianças. Muitas vezes, quando nós vemos o currículo pedagógico de uma maneira geral, principalmente na escola bíblica infantil, quando nós compramos uma revista de escola bíblica infantil e ele traz um tema genérico, muitas vezes, se você tem experiência no Ministério Infantil, como eu tenho, há mais de 20 anos trabalhando com crianças, nós vemos que o tema das aulas muitas vezes não são relevantes às nossas crianças. Embora sejam aulas preparadas para as crianças não conseguem se identificar com o tema das aulas. Então é muito importante que as aulas do currículo pedagógico elas sejam relevantes, elas tragam para a criança uma identificação, traga para crianças coisas aplicáveis que ela possa aplicar no dia a dia e assim você vai ver a transformação dessas crianças, realmente a palavra de Deus mudando essas crianças. Então, pastor, por que é importante quando eu vou fazer um currículo pedagógico eu pensar nas minhas crianças e pensar na relevância dessas aulas para a minha criança, que ela realmente se identifique com aquilo que está sendo ensinado? Primeiro, aulas relevantes vão aumentar o conhecimento bíblico da tua criança. Então é muito importante nesses dias, quando nós estamos vivendo uma carência muito grande de conhecimento bíblico, quando você prepara aulas relevantes, você vai trazer maior conhecimento bíblico para a tua criança. Então a criança ela precisa entender a fé cristã, o que ela faz, como ela procede, baseado nas escrituras. Então é muito importante, aqui na Igreja da Criança nós incentivamos muito isso, você saber o que você está fazendo e principalmente por que você faz. Então quando eu tenho aulas relevantes, nós vamos aumentar o conhecimento bíblico das nossas crianças. Então ela vai saber aquilo que ela faz segundo as escrituras sagradas, o que a Bíblia fala sobre o seu comportamento, sobre a sua maneira de agir. Pastor, por que é importante a criança ter o crescimento no conhecimento bíblico? Porque a palavra de Deus ela é autoridade. Quando eu entendo que aquilo que eu faço está em acordo com a palavra ou desacordo com a palavra, isso traz maior significância. Então, quando nós temos aulas relevantes no currículo pedagógico, você vai aumentar muito o conhecimento bíblico das crianças. Então, vai ajudar as crianças a saber o que fazem baseado nas escrituras. Outra coisa importante de aulas relevantes no currículo pedagógico é a ajuda na formação do caráter da criança. Então, quando você traz aulas baseadas nas escrituras, que são relevantes e falam dos valores, dos princípios cristãos, isso vai ajudar na formação do caráter da tua criança. Então, nós precisamos compreender que nós trabalhamos com seres em desenvolvimento, a criança está em pleno desenvolvimento e isso vai ajudar muito na formação do seu caráter. Quando a aula é relevante, quando a criança se identifica com bons comportamentos ou com maus comportamentos, passado na lição bíblica, passado pelo professor, ela vai ter uma autorreflexão, isso vai causar uma mudança de comportamento, ou vai fortalecer aquilo que ela já faz, e isso vai ajudar muito na formação do caráter dos teus alunos. Outra coisa, vai ajudar no desenvolvimento espiritual da tua criança. Então, uma aula relevante, que a criança se identifique, que ela compreenda, que ela se veja na aula, ela vai desenvolver espiritualmente. Então, ela vai entender que ela precisa praticar a oração, que ela precisa cumprir o que a palavra ensina, que ela está salva em Jesus, que a salvação não é apenas algo que alguém está falando, mas existe bases bíblicas sólidas que lhe dá
certeza de salvação. Então, tudo isso vai ajudar no desenvolvimento espiritual da criança. Então, nós precisamos de aulas relevantes, aulas que quando a criança olhe para o personagem bíblico ou para aquilo que o professor está falando, fale no seu intelecto, ela pense e diga, realmente, olha, sou eu preciso mudar, ou eu preciso continuar fazendo, ou eu preciso fazer mais. Então, isso é muito importante para o crescimento espiritual das crianças. Outra coisa, um currículo relevante. Pastor, como é que eu vou elaborar aulas que vão impactar meus alunos, que vão transformar meus alunos? Como é que eu faço para ter no meu currículo pedagógico aulas que realmente são relevantes? Primeira coisa, observe a necessidade dos teus alunos. Um conselho para você, talvez você faça um planejamento anual, quem sabe faça por 3 meses, trimestral. Por quê? Porque muitas vezes naquele trimestre eu vou ver uma necessidade específica do meu aluno. Então eu vou trabalhar com essa necessidade, o que o meu aluno está precisando aprender, qual é o comportamento que ele está precisando mudar, quais são os valores que eu estou precisando reforçar na vida dos meus alunos. Então, primeira coisa importante, a aula para ser relevante, o currículo pedagógico para ser relevante, ele deve visar o aluno, aqueles que você está trabalhando, aqueles que você está formando. Então pense sempre nisso, no aluno, qual é a necessidade dos meus alunos, o que eles precisam aprender, e assim eu garanto para você que o seu currículo pedagógico, as aulas elaboradas no teu planejamento, vai ser relevante para o teu aluno. Outra coisa importante para elaborar um currículo pedagógico relevante na vida das crianças, trazer interatividade. Então, eles precisam ter aulas que promovam interatividade. Então, é muito triste dentro da escola bíblica infantil, aulas que o professor fala e as crianças não são motivadas a interagir. Então, eu preciso no meu currículo pedagógico, nas minhas aulas, na elaboração das minhas aulas, ter momentos de interatividade. Isso vai tornar a tua aula mais relevante para o teu aluno, vai mexer com o teu aluno, vai levar o teu aluno a pensar, vai mudar comportamento. Então eu preciso ter interatividade. Então um currículo pedagógico relevante, ele leva em conta a necessidade do aluno, ele promove a interatividade. Terceiro ponto importante, ele usa a metodologia adequada à faixa etária. Eu preciso entender que criança não é tudo igual. Cada faixa etária tem aquilo que desperta o interesse, tem aquela necessidade, tem aquilo que precisa ser formado. Então, um currículo pedagógico relevante, ele vai levar em conta a metodologia adequada à faixa etária. E aí você vai me dizer, mas pastor, na minha igreja é classe mista, todos os alunos de todas as idades, o que eu faço? Traga atividades que vão falar no coração dos pequenos, traga atividades que vão falar no coração dos maiores. Lembre sempre, o conteúdo pode ser o mesmo, mas a maneira de ser ensinado, a maneira de ser aplicado precisa ser diferente, uma metodologia adequada a cada faixa etária. Quando eu vou ensinar crianças de vários grupos, eu faço todo o planejamento da aula, dizendo, opa, isso daqui vai alcançar os pequenos, isso daqui vai alcançar os maiores, e a gente consegue levar todo aquele conteúdo de forma a alcançar todas as crianças. Então a metodologia adequada à faixa etária é muito importante. Outra coisa, nós precisamos num currículo pedagógico relevante, em aulas relevantes, ter temas aplicáveis. Então a criança precisa aprender, e você, professor, você, coordenador, precisa trazer uma maneira dela aplicar. Criança, nós aprendemos a amar o próximo. Então nós precisamos, quando alguém fizer algo que nos entristecer, perdoar essa pessoa. Nós precisamos, quando alguém estiver necessitado, estender a mão e ajudar essa pessoa. Então eu preciso trazer temas aplicáveis. Aquilo que eu ensino, a criança precisa aprender a colocar em prática na sua vida. Por quê, pastor? Fazendo dessa maneira, planejando as aulas dessa maneira, o currículo pedagógico da tua escola bíblica dominical, da tua escola bíblica infantil, vai se tornar relevante para o teu aluno, e você vai ver uma grande mudança, um grande efeito desse ensinamento bíblico para as crianças.
Pastor, o que precisa num currículo pedagógico relevante? Então, num currículo pedagógico relevante, eu preciso de aulas que estudem o fundamento da fé ou as doutrinas bíblicas. Então, eu vou trazer aulas que vão ensinar a criança o que fazemos e por que fazemos. Quais são as bases? Eu sou salvo, por que eu sou salvo? Qual é a base bíblica que garante a minha salvação? Ou qual é a base bíblica que garante a perdição do pecador? Então eu vou trazer todos os fundamentos da fé cristã para a criança através dos estudos das doutrinas bíblicas. Outra coisa importante para o currículo ser relevante, aulas que falem dos comportamentos, tanto comportamentos bons como comportamentos maus. Então as aulas vão trazer aulas que vão falar de princípios de comportamento cristão, princípios de comportamentos reprováveis na Bíblia. Então eu vou trazer lições que vão falar de comportamento. Você pode tirar um trimestre de falar só de valores cristãos, ou tirar um trimestre de falar coisas que não devemos fazer como cristão, e vamos trazer aulas com comportamentos que vão falar dos valores, vão falar daquilo que a criança precisa aprender. Outra coisa do conteúdo do currículo relevante, aulas que valorizem a família, que falem do valor da família, que tragam os princípios de harmonia dentro da família. Então, aulas que vão trabalhar a família muito forte, isso também vai tornar o teu currículo relevante. Outra coisa, aulas que vão falar da missiologia da igreja, da missão da igreja dentro da comunidade. Então, qual é o papel da igreja na comunidade a qual nós estamos? Eu sou igreja, então como igreja, o que eu devo fazer? O que Jesus espera de mim como igreja? Então, trazer aulas que vão falar sobre essa missão da igreja local, sobre da onde veio a igreja local. Muitas vezes a criança nem se conhece a história da sua igreja. Então, é muito importante essas aulas para tornar o teu currículo relevante. E por fim, você vai trazer aulas que vão falar de missiologia, a missão dentro da igreja. Então, missão é falar de Jesus, tanto para aqueles que estão ao nosso redor, como falar de Jesus àqueles que estão em países distantes. Pastor, mas o grupo das minhas crianças são tão pequenas, elas são tão novas ainda, e falar de missão. Eu conheço pessoas que foram impactadas por missão na sua infância, ouviram falar das necessidades de algum país, ouviram falar da necessidade de algum povo, e Deus os vocacionou desde criança e nasceu o desejo missionário. Então isso é muito importante. Então nós aprendemos que o conteúdo de um currículo, ele precisa ser relevante para as nossas crianças. Quando ele é relevante, ele vai trazer o crescimento no conhecimento bíblico, vai mudar comportamento, vai impactar a vida das nossas crianças. O nosso currículo pedagógico, ele deve realmente falar ao coração da criança. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Não esqueça de deixar o teu comentário, dizer o quanto essa aula moveu com a tua vida. Se você está assistindo esse curso e ainda não se inscreveu, nós vamos te dar informações aqui na descrição, ou entre em contato conosco no WhatsApp 19 981 16 80 12. Lembrando você que é aluno, nós estamos com um novo WhatsApp, logo estaremos mudando todos os atendimentos para esse WhatsApp. Se você ainda não salvou, salve 19 98 235 2607, Centro de Treinamento Barak, abençoando a tua vida através do conhecimento. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.